Finalmente eu contei pra todo mundo que eu estou grávida. Pois é, finalizei o meu terceiro mês. Eu e meu marido entramos num acordo de não contar pra ninguém até finalizar esses 3 primeiros meses. Isso porque esses 3 primeiros meses têm uma maior chance de ter algum aborto instantâneo. E pra ficar evitando explicações, a gente preferiu não falar pra ninguém. Só mesmo pra aqueles mais próximos, só mesmo pra família. E eu confesso pra vocês que eu tava me sentindo uma impostora nas redes sociais. Porque eu não podia falar nada pra ninguém. Eu tava sentindo aqueles sintomas. Tinham coisas engraçadas que estavam acontecendo comigo. Eu não podia falar pra ninguém porque eu tava guardando ali pra mim. Mas agora, nesse vídeo, eu vou falar tudo pra vocês. Como foi que eu descobri, o que eu senti, os meus sintomas, os meus primeiros sintomas. Tudo que eu senti ali no meu primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses. Como eu contei pro meu marido e também pros meus familiares. E eu tô muito animada pra fazer esse vídeo, porque era justamente o que eu queria falar pra vocês na altura, lá no Instagram, mas não podia, né? Tinha que guardar pra mim o segredo. E agora a gente vai conversar sobre isso. Se você não me conhece, eu sou a Evelyn Guerra, nutricionista, e aqui nesse canal a gente fala sobre saúde da mulher, epigenética, a gente fala sobre saúde. Mas hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente, que eu vou contar a minha experiência. E esse tipo de vídeo foi justamente aquilo que eu sempre pesquisava. Assim que eu descobri que eu estava grávida, eu queria ver relatos. Eu não queria saber sobre teoria, porque a parte teórica a gente sabe, quem é profissional da saúde, inclusive eu que trabalho com a saúde da mulher, já fiz vários cursos, e inclusive ano passado eu fiz especialização em saúde da mulher. Eu fiz também uma especialização na parte de fertilidade com o professor Gabriel de Carvalho, na nutrição funcional. Então a parte teórica, mil maravilhas, a gente sabe bastante coisa, graças a Deus. Mas eu queria saber ali a prática. Como é a reação? Quais são os sintomas? Porque cada mulher tem um sintoma diferente, cada mulher tem uma reação diferente e eu queria relatos. Por isso que agora eu quero trazer o meu relato para você. Antes de começar, eu quero te pedir que assista esse vídeo com o coração aberto. Não venha com críticas, não venha com palavras negativas, até porque esse aqui é o meu relato, é o que eu passei. E é o que eu fiz, e é como eu tô me sentindo, como eu me senti. Se na sua gestação, na sua gravidez, você aprendeu de forma diferente, por favor, não comece a querer debater, porque o intuito desse vídeo é justamente eu falar do meu relato. Mas vamos lá, como foi que eu descobri que eu estava grávida? Na verdade, no finalzinho de janeiro, eu tava me sentindo assim, um pouco estranha. Não sei explicar muito bem pra vocês, mas eu tava meio inchada, me sentindo com aquele inchaço. Parecia que por mais que eu fizesse uma alimentação saudável, eu tava fazendo uma alimentação normal, não alterei nada. Tava fazendo a mesma coisa de sempre, fazendo os exercícios físicos. Parecia que eu sempre tava com aquela barriga assim na pontinha da barriga, assim embaixo, com aquele inchaçozinho, como se estivesse próximo do período, próximo da menstruação. Só que eu sou uma pessoa que quase nunca tenho sintomas de menstruação, de inchaço, de nada. E eu tava achando aquilo estranho, mas na minha cabeça era que estava próximo do período, próximo da menstruação. Os seios também estavam doloridos, era uma coisa que eu não costumava sentir no meu período, antes da minha menstruação, mas eu comecei a sentir aquela dorzinha e imaginei que era por conta do período. E por eu estar um pouquinho inchada, eu comecei a adicionar chá de hibisco com canela. E aí eu tava tomando aquilo ali quase todos os dias, fazia um potão de chá. Sim, eu sei que não faz bem pra saúde, principalmente pra quem tá grávida, mas naquele momento eu não imaginava que eu estava grávida. Por mais que eu e meu marido estávamos planejando realmente esse ano ser pais, mas eu não imaginei que ia ser tão rápido assim. Esse ano a gente tinha essa meta, mas não imaginei que ia ser logo no iniciozinho do ano. Inclusive, a gente fez uma viagem no iniciozinho de março, saímos aqui de Portugal no dia 28 de fevereiro e passamos a primeira semana ali de março em Punta Cana, na República Dominicana. Na minha cabeça, aquele momento ali de férias, de tranquilidade, a gente estaria ali em paz. Aquele momento ali seria o momento que a gente ia fazer o nosso baby. Então essa era a minha meta, essa era a nossa meta. No entanto, a gente foi pra viagem já com o baby aqui na barriga. E aí, voltando no iniciozinho de fevereiro, eu estava me sentindo ali um pouco inchada. E não era por conta da alimentação, minha alimentação estava maravilhosa. Eu estava inclusive fazendo o jejum de Daniel. E no jejum de Daniel a gente retira pelo menos uma coisa que a gente gosta muito ali durante 21 dias, que a gente sentiria falta, principalmente na parte da alimentação. Então eu tirei duas coisas, tirei o café ou descafeinado, porque eu, naquela altura eu estava tomando descafeinado. Eu tinha explicado para vocês por que eu estava tomando descafeinado naquela altura, mas
tinha o gostinho do café, né? Então eu retirei o café durante esses 21 dias e também tudo aquilo que tem o paladar doce. Por mais que eu faça várias dietas, eu gosto de fazer vários ciclos de dietas, né? Faço low carb, cetogênica, carnívora e vou fazendo vários ciclos na parte mais animal base. Vocês sabem que eu sigo uma linha de uma alimentação mais ancestral, mais pura, mais limpa e animal based. Mas por mais que eu faça esse tipo de dieta, sempre eu tinha um colágeno com um saborzinho doce, né? De vez em quando eu adicionava. Não era todo dia, mas em uma semana eu adicionava pelo menos uma vez, ou aquele super coffee, aquele café funcional, que tem ali o seu docinho. Então, por mais que eu fizesse uma alimentação limpinha, eu sempre tinha aquele paladar doce, pelo menos uma, duas vezes na semana eu tinha aquele paladarzinho doce. Ou então, era o café. E aí, durante 21 dias, eu fiquei sem nenhum doce. Aproveitei para fazer a dieta cetogênica, aproveitei para fazer também a carnívora durante esse período. E pelo menos uma vez ao ano, eu costumo fazer um jejum de 72 horas. É um jejum espiritual. Eu tava me preparando para fazer esse jejum. Por isso que eu tava pulando, né? Eu fiz a low carb, a cetogênica, a carnívora. E depois, quando eu terminasse a carnívora, meu corpo já tá ali em cetose, já tá preparado, né? Eu iria entrar nesse jejum de 72 horas. Só que a minha menstruação estava atrasada, o meu corpo estava estranho, eu estava sentindo aqueles sintomas que eu falei para vocês de inchaço, dores na mama, aquele mal-estar que eu nunca tinha sentido antes do período, antes da menstruação. E aí eu comentando com meu marido falou assim: Evelyn, faz um teste de gravidez só por precaução. Talvez não seja nada, mas faz por precaução. Antes de você entrar no jejum que você quer entrar, faz esse teste. Isso foi no dia 3 de fevereiro. E aí no dia 3 de fevereiro a gente foi lá, comprou o teste e tal, guardamos pra no dia seguinte eu fazer de manhãzinha com a primeira urina do dia. E tá, no dia seguinte, na primeira urina do dia, eu fui fazer o teste. Só que eu já fiz, gente, vários testes assim, durante o ano passado, a gente fez vários testes de gravidez e aquilo me frustrava. Eu até deixei pra lá. Deixei, não quis nem mais fazer mais testes de gravidez quando atrasava, de vez em quando. Eu acho que eu nunca falei pra vocês, mas no iniciozinho do ano passado eu tive uma fadiga da adrenal, então eu tive alterações hormonais ali, tanto na parte da tireoide, quanto na parte mesmo de progesterona, estrogênio, cortisol. Todos os meus hormônios abaixaram, eu tive mesmo uma queda muito grande por conta do estresse. Eu já vinha carregando um estresse crônico, realmente crônico, por muito tempo, que chegou um momento que o meu corpo não aguentou. Por isso que esse último ano, agora em 2025, eu comecei a pregar muito para vocês sobre biohacking, falar muito sobre biohacking, estudar sobre isso, porque eu estava realmente vivendo isso. Eu vivenciei esses sintomas do estresse realmente na própria pele. Eu tive uma amiga que me ajudou na parte da tireoide, estudei pra caramba sobre a parte de biohacking, fiz cursos, peguei tudo aquilo que eu já tinha de conhecimento, aquela minha base de conhecimento e fui adicionando no meu corpo. A parte de suplementação, a parte do iodo, no finalzinho do ano ali em outubro, eu comecei a estudar um pouquinho também sobre o iodo, sobre alguns nutrientes, algumas outras coisas que eu fui ajustando no meu dia a dia. Mas algo que eu acho que fez total diferença na parte assim da minha fertilização mesmo, da minha fertilidade, no momento que eu tive a concepção ali em dezembro, foi que eu tive um contato com a natureza muito maior. Então aquele estresse, aquela coisa toda que eu vinha sentindo ao longo dos anos, ali em dezembro eu já estava sabendo administrar muito melhor, inclusive eu coloquei horários para mexer no telefone, horários fixos para responder as pessoas no WhatsApp. No dia da minha folga, que eu sabia que não precisava ficar mexendo muito no telefone, não tinha ligações importantes para ser feitas, eu deixava o telefone em casa, ia treinar, ia no ginásio sem o telefone, ia pro mercado sem o telefone, saía de casa realmente sem tecnologia, sem ficar pensando com estímulos ali o tempo todo do telefone, sem aquelas preocupações que o telefone suga a gente, tá? Esse telefone bendito, ele é maravilhoso pro nosso trabalho, é um instrumento ótimo, mas ele suga a gente, então a gente tem que saber administrar muito bem. E aí no finalzinho do ano eu fui aprendendo a administrar melhor, tirei as notificações, e eu acredito que isso fez total diferença, porque eu sentia que a minha maior ansiedade vinha justamente da parte do telefone. Porque toda vez que eu via alguma notificação, eu queria responder, eu tinha que responder que eu amo, mas é necessário administrar muito bem. Momento de folga, momento de folga, momento de trabalho, momento do trabalho, e separar ali os momentos certos de fazer tudo direitinho. Mas aí, voltando, eu fui fazer o bendito do teste da gravidez. E, gente, quando eu vi aquilo positivo, eu falei, meu Deus, qual foi o pensamento que eu tive na hora? Meu Deus, é agora. É agora que eu tô grávida. E eu fiquei um tempo no banheiro ainda pensando, refletindo, gente, como é que vai ser agora no futuro? Porque por mais que a gente saiba toda a teoria, a gente já ouviu vários exemplos de várias pessoas.
quando chega o nosso momento, ainda mais quem é mãe de primeira viagem, nunca teve essa sensação, nunca sentiu isso. Quando você pega pela primeira vez e fala, nossa, é agora. E é o que eu tava esperando por esse momento, não é? E eu peguei esse resultado, guardei. Fui no corredor enquanto eu saí do banheiro, tava passando pelo corredor e ia entrar no quarto, né? Mas antes de entrar no quarto, eu fui ali, me ajoelhei no corredor mesmo. Botei a minha testa no chão, meu rosto no pó. Quem é crente sabe do que eu tô falando. De você se ajoelhar e se derramar realmente diante de Deus, agradecendo. Agradeci muito a Deus ali naquele momento, fiz uma oração. Chorei muito, agradecendo a Deus por esse presente. Depois levantei, sequei as minhas lágrimas, respirei fundo e como se nada tivesse acontecido, eu entrei no quarto. E aí meu marido tava na expectativa, que ele tava dormindo, eu achei que ele tava dormindo, né? Tava bonitinho na cama dormindo, mas não, ele tava lá só esperando eu abrir a porta, tava deitado na cama esperando eu abrir a porta pra poder saber o resultado. E aí, pegou-me de surpresa, porque eu imaginava que ele tava dormindo. Ele levanta o lençol e falou assim, e aí, e o resultado? Aí eu, olha, como de sempre. Fiquei bem fria, né? Como de sempre. Vamos se arrumar para poder a gente ir treinar e ir pro ginásio. Aquele dia a gente tinha colocado um acordo de irmos treinar logo de manhã. E aí eu falei pra ele, vai se arrumar que eu já vou me arrumar aqui. Fui, me arrumei rapidinho, desci, fui lá preparar um café da manhã, né? Tinha falado pra ele que ia preparar uma pequena almoço rapidinho pra comer alguma coisa. Eu já descobri que tava grávida, falei, caramba, eu vou treinar em jejum. Enfim, gente, quando a gente descobre, é o que eu falo pra vocês, a parte da teoria às vezes voa assim, ó. Voa pela cabeça. Até você colocar o seu pé no chão, respirar e realmente alinhar todos os seus pensamentos no início, gente. No início a gente fica ali meio avoada mesmo. E eu fui preparando essas coisinhas e eu pensei, vou arrumar aqui uma caixinha bonitinha pra colocar o teste de gravidez aqui. E já vou falar logo pro Zé que eu não vou aguentar ficar guardando esse segredo aqui pra ele. E ele também, eu acho que ele, na minha cabeça, ele iria ficar muito feliz. E realmente, ele ficou muito feliz. Eu até gravei a reação dele, deixei o telefone escondido assim no armário e coloquei o teste da gravidez numa caixinha. E falei pra ele, amor, senta aqui no sofá, né? Tava assim, no armário o telefone e o sofá bem na frente. Falei pra ele, senta aqui que eu vou buscar um presente pra você. Eu vou te dar esse presente do Dia dos Namorados. Isso foi no dia 4 de fevereiro. O Dia dos Namorados seria no dia 14. Aí eu falei pra ele, olha, eu vou te dar esse presente do Dia dos Namorados adiantado. Então senta aqui que eu vou lá pegar pra você. E aí eu não sei se ele desconfiou ou não. Ele fala que não desconfiou. Ele fala que realmente achava que era um presente do Dia dos Namorados. Que eu falei tão séria, de uma forma tão séria, que ele imaginou que era um presente do Dia dos Namorados mesmo. E aí eu falei pra ele, olha, é um presente adiantado, porque eu tava aqui querendo guardar, mas eu vou logo logo te dar. Ele foi, abriu a caixa e ele ficou paralisado, não acreditou. Olhou, é sério isso? E a gente se abraçou. Eu falei assim pra ele, é sério, tá, pelo menos aqui o resultado deu esse, acho que é verdade. E, enfim, descobrimos ali essa gravidez. E aí, no dia seguinte, fizemos um outro teste só para ter certeza. Compramos um teste que fala realmente as semanas. E no resultado deu que estava entre 5 a 6 semanas. Que é realmente a data quando a gente descobre, né, que estamos grávidas. Que é ali no momento que atrasa a menstruação. Normalmente é na quinta ou na sexta semana. E foi isso. E os sintomas, aqueles sintomas de inchaço, de dores na mama, continua igual. Só que as dores na mama foram se intensificando, foram aumentando ao longo do tempo. Fiquei ali mais ou menos durante mais um mês, com aquelas dores e ela inchando, né? Ela crescendo. Porque eu sempre fui pequenininha aqui nessa parte e foi aumentando. Inclusive, eu comecei a colocar blusas largas para ninguém ficar prestando atenção no ginásio, indo treinar. Eu botava uma blusa mais larga pra não chamar atenção e ninguém desconfiar, porque eu não queria que ninguém desconfiasse, ninguém percebesse nada. Algumas pessoas falaram que já estavam desconfiadas, que eu tava com cara de grávida, mas eu não sei, não é? Eu não sei. E depois, na minha sexta semana, entre a minha sexta e a sétima semana, eu comecei a sentir muitos enjoos. Entre o nível de enjoo, eu acredito que não tenha sido aquele enjoo muito forte, porque nesses relatos desses vídeos que eu fui assistindo, teve mulheres que falaram que sentiam um enjoo realmente de colocar tudo pra fora, de não conseguir comer realmente nada, não conseguia realmente comer, nem beber água conseguiam. E eu conseguia beber água com muito esforço, mas eu conseguia beber água. Não conseguia comer grande coisa, ovos, doce, eu não conseguia colocar um doce na minha boca. Acho que só de pensar em algum doce já vinha aquela ânsia, eu não conseguia realmente, não dava. E eu acredito até pelo jejum de Daniel que eu tinha feito, né, aqueles 21 dias sem açúcar, eu acho que
deu um start nessa parte, só pode, porque eu não conseguia comer nada, nem fruta. A única fruta que eu conseguia comer era as frutas cítricas. Só que eu ainda estava no processo do jejum de Daniel, acho que o jejum de Daniel terminou no dia 14. E eu descobri ali no dia 4, né? Então ainda fiquei mais ou menos uma semana fazendo o jejum de Daniel sem frutas, sem nada citrino, mas eu sentia aquela necessidade de ter uma fruta cítrica, parecia, eu sentia aquela vontade, sabe? E por conta do enjoo, eu andava, minha querida, com um potinho de limão picado, um monte de limãozinho, pedacinho de limão, para poder ficar comendo. Quando vinha aquele enjoo, ia lá e pegava aquele limão e ficava chupando. Inclusive, teve um evento da Vânia Matoso lá no Porto. E eu tive até que contar para uma colega minha, contei para duas meninas lá que estavam junto comigo, a Maria e para Andressa, porque elas estavam ali comigo. Era meio estranho, né? Eu pegar um potinho de limão, tá comendo ali escondido, porque tava meio escondido, né? Tentava fazer isso escondido, mas tava com esse potinho de limão. Pra que eu tô comendo aquele limão ali no meio do nada? E aí elas ficaram muito felizes, contei pra elas ali naquele momento, foi muito bom. E também o que me ajudou muito foi o gengibre. Então eu fazia chazinho de gengibre, pedacinho de gengibre, ficava carregando pedacinho de gengibre também pra poder ficar mastigando pra aquele enjoo ir embora. Mas uma coisa engraçada que me aconteceu no iniciozinho da gravidez, por conta dos enjoos, é que eu só conseguia comer comida de verdade. Era comida mesmo, de panela. Inclusive, no café da manhã, o que eu comia era frango. Frango com caldinho e legumes. E aí, vocês sabem que eu sempre gosto de tomar de manhãzinho um caldinho de ossos para ajudar ali no intestino. Inclusive, o meu intestino funcionou super bem durante todo o momento. Até hoje tá funcionando super bem, que é uma queixa que muitas grávidas têm. Mas o meu intestino funciona lindamente, porque eu sempre tô cuidando aqui desse intestino, né? Mas ali naquele iniciozinho, eu não conseguia tomar o bendito do caldo de ossos. Até o cheiro me dava aquela agonia. E aí, eu contando pra uma colega minha, ela falou: Evelyn, faz com um caldinho de ossos de frango. Cozinha o frango, faz ali junto aquele molhinho, porque o caldo de ossos do frango é mais leve. Eu falei, gente, como eu não pensei nisso antes, realmente. Aí eu fui lá, comprei galinha caipira, galinha caseira, a galinha do campo, como que se chama aqui, né? E fiz o bendito do molho, gente. Eu comia aquilo ali todo dia de manhã. Esse era o meu pequeno almoço, esse era o meu café da manhã. Até hoje eu faço e às vezes meu café da manhã é isso. Mas agora eu tô fazendo uma variedade, né? Agora eu consigo comer ovos. Ó, gente, hoje é Páscoa. Eu tô gravando esse vídeo no domingo de Páscoa, na parte da manhã. E o pessoal aqui gosta de soltar fogos, ficam felizes na Páscoa. É um evento como se fosse Natal aqui. É um evento realmente muito rico pra gente que é cristão, né? De se comemorar junto com a família. E tá o pessoal aqui soltando fogos. Então vocês vão ouvir aí uns barulhinhos de vez em quando. E aí, sobre desejo, né? Todo mundo quer saber, você teve algum desejo? O que você sentiu vontade de comer? Eu senti uma vontade de comer? Não sei, gente. Isso é coisa da minha cabeça. Tem gente que fala que isso é coisa da cabeça dos outros, coisa da cabeça da grávida, não sei. Mas eu tive a vontade de comer bacalhau com broa. Bateu assim, não sei, veio na minha cabeça. Bacalhau com broa ia ser ótimo agora. Eu passei no restaurante, fui lá comprar o bendito bacalhau com broa pra comer no jantar. Gente, aquilo ali me soube tão bem. Comi, assim, maravilhosamente aquele bacalhau com broa no meu jantar em casa. Peguei como takeaway, não é? Peguei, pedi pra embalar pra poder trazer e comer em casa na minha tranquilidade. Comi em casa tranquilamente. Mas depois que eu terminei de comer, e veio aquele enjoo, um mal-estar. Que até hoje, até agora, eu tô no meu segundo trimestre, tô de 14 semanas. E até hoje, se você vir trazer um bacalhau com broa, minha filha, não coloque perto de mim. Porque aquilo ali me dá uma repulsa, não consigo, não consigo. Só foi aquele momento, aquele desejo, aquele momento ali e acabou. Só foi o único momento também que eu tive alguma coisa assim, não quero muito isso. Foi ali. E então, de sintomas ali no iniciozinho foi esse inchaçozinho aqui na barriga, no pé da barriga, dores no seio, seio inchado ali, aumentando, e esse enjoo. Depois eu comecei a sentir também algumas cólicas, e aí eu comecei a ficar preocupada com sentir cólica, será que isso é normal? E aí eu perguntei para uma amiga minha, perguntei também para minha mãe, e elas falaram que normalmente sente um pouquinho sim. Também perguntei para minha obstetra, fiz no dia 13 de fevereiro a minha primeira consulta com a obstetra, ótima, maravilhosa, e eu perguntei várias coisas para ela, e inclusive perguntei essa questão. Ela falou que é super normal, não pode ficar saindo sangue. Então não saiu sangue, não saiu nada. Só foi aquelas cólicazinhas, por quê? Segundo ela, depois também eu fui pesquisar, é que o nosso útero vai aumentando de tamanho, né? Pra preparar ali o bebê, porque ele tá crescendo, ele vai crescer. Então o nosso útero já vai se preparando, já vai se alargando. E a gente vai sentindo essas cólicas, vai sentindo esse mal-estar. Inclusive, eu perguntei pra ela se era normal tá já inchada. Por quê?
Eu conversando com a minha mãe falou que, olha, eu fui ter o aumento da minha barriga só no meu 6º mês. A minha amiga, a mesma coisa, no 6º mês foi quando eu tive o aumento da minha barriga. E eu já tava com aquela bolinha ali na frente. Com 7 semanas, 8 semanas, já tava com aquela bolinha ali na frente. Imagina depois como não ia ficar, né? Logo no início já com aquela bolinha. E aí eu fui falar com a obstetra se aquilo ali era normal. Ela foi e falou que depende muito de várias mulheres, da posição, de como tá o seu útero. E algumas mulheres vai tendo essa dilatação, esse aumento do útero um pouquinho antes. Porque como eu já falei pra vocês, eu tava com a mesma dieta, com a mesma alimentação, não tinha mudado nada. Inclusive, tava até fazendo a carnívora, uma dieta um pouco mais restritiva na altura. E assim que eu descobri, eu tirei a carnívora, fiz um animal based, fiz algo mais flexível ali, ainda sem nada doce, por conta do jejum de Daniel. A primeira coisa que eu comi doce depois do jejum de Daniel foi abacaxi. Então foi a fruta cítrica que eu tanto estava desejando querer comer. Foi um abacaxizinho grelhado, muito bom. E hoje em dia eu como aí a laranja, como a tangerina. E aí fica a laranja e a tangerina como se fosse aquela carboidrato, aquele docinho, né? Porque se você for me oferecer um chocolate... Meu irmão veio aqui em fevereiro. No final de fevereiro, acho que foi isso. Antes da gente viajar, ele veio uma semana antes da gente viajar. E ele mora na Suíça. E trouxe, assim, vários chocolates da Suíça. Muito chocolate. Trouxe, assim, um monte de chocolate. Parecia que tinha um monte de gente aqui em casa. Só tem eu e meu marido. Mas ele trouxe. Porque os chocolates da Suíça são os melhores, né? São um dos melhores. E eu não consegui comer. Desculpa, Leandro. Desculpa, Diana. Eu sei que vocês trouxeram com muito amor pra gente. Mas eu não consegui comer. Eu até peguei... Olha o barulho aí de novo, ó. Dos fogos. E eu até peguei um pedacinho pra tentar comer, não ia, não descia. Até deixei na geladeira, no frigorífico, o pedacinho que eu tirei, né? Não consegui comer tudo. Depois meu marido foi e comeu aquele pedacinho que tava lá. E aí meus pais chegaram aqui no meio de março, eles que estão lá comendo um chocolatezinho da Suíça, porque eu não consigo comer nada. E aí logo de início eu contei pra minha família, contei pros meus pais. Depois do meu marido, as primeiras pessoas que eu contei foi justamente pros meus pais, pra minha mãe, pro meu pai, por videochamada. Falei pra eles ficaram tão felizes. Depois falei com a minha amiga, não consegui segurar. Ela ligou pra mim, eu acho que a gente tava conversando algum assunto, eu não consegui segurar, falei pra ela. Coitado, nem dei uma surpresa assim legal, né? Nem filmei nem nada, porque foi algo que eu tava doidinho pra contar. E eu contei pra ela. Depois contamos pro meu sogro, pros meus cunhados, também gravamos a reação deles. Meu sogro falou até que enfim, que ele tava ali no desejo, na euforia de ter um neto, né? Mas neto que ele já tem. E depois, por último, assim, da minha família, foi pro meu irmão, porque eu tava esperando ele vir. Ele veio aqui passar uma semaninha junto com a esposa. E no primeiro dia, quando ele chegou, a gente tava sentado, reunido, eu acho que foi depois do jantar ou depois do lanche, eu não lembro muito bem, mas eu gravei também. Depois do lanche ou do jantar, eu falei pra eles, olha, vamos fazer uma oração, mas pega a Bíblia ali pra mim, Leandro, e lê um versículo que eu separei ali, um versículo, tem um papel marcado ali na Bíblia. E aí ele foi e abriu a Bíblia, né, tava com aquele papel marcado, eu falei assim, eu escrevi o versículo, lê o que tá no papel. Aí ele pegou o papel e leu. Ele e a minha cunhada estavam juntos e tava lá escrito, titios, estou chegando, assinado Baby. Meu Deus, mas eu acho que a melhor reação de todos, assim, que eu falei foi justamente do meu irmão. Ele chorava, ele ficou tão feliz, tão feliz. Assim, a reação dele foi muito bonita, espontânea. E aí, como é que eu tô me sentindo agora? Agora eu tô no 2º trimestre, né, igual eu falei pra vocês. E aquele sintoma de enjoo, já não tenho mais. Teve alguns momentos que eu acordei ali de manhãzinha, com aquele enjoozinho, sem vontade de querer comer nada, mas nada se compara ao enjoo ali do 1º trimestre. Tô mesmo normal. Sobre o sintoma de sono, que muitas pessoas falam, né, que na gravidez tem aquela sonolência. Eu não tive essa sonolência, eu achei até estranho, porque eu não tive essa vontade de dormir. Inclusive, em alguns momentos eu tive até insônia. Ficava ali acordando à noite, não conseguia voltar a pegar no sono. Talvez por ansiedade, né, por tudo aquilo que estava acontecendo. Teve momentos que realmente eu senti sono durante o dia, tive que dar um cochilo ali durante a tarde. Teve um dia até que a gente estava passeando, meus pais estavam aqui em casa já. E a gente tava fazendo um passeio junto com os amigos também do meu marido. E me bateu um sono que eu não conseguia assim aguentar, que eu fui deitar, deitei no carro pra dormir um pouquinho, mas só foi aquele cochilinho assim, só pra dar um up. Voltei ao dia normalmente, como se nada fosse. Mas aquela sonolência quase não tive. Sensibilidade, irritabilidade também não tive ali no início. Agora, nesse 2º trimestre, que eu fiquei um pouquinho chorona. Meus pais contando alguns relatos, algumas coisas assim em casa, eu comecei a chorar, assim, que eu tenho certeza que se fosse um tempo atrás eu não choraria. Se fosse realmente eu, Evelyn, sem estar grávida, eu não choraria por isso. Estávamos ali falando também sobre a morte da minha avó, uma pessoa que
eu tive um contato muito forte, aí eu fico um pouco emocionada só de falar algumas questões agora no segundo trimestre. No primeiro trimestre nada disso passou. Sobre alimentação, eu tô fazendo aqueles cuidados, né? Aqueles cuidados que toda grávida tem que ter, com o alimento bem passado. Então o ovo não pode ser mais com aquela gema um pouquinho mole. Sushi, essas comidas assim, asiáticas, eu particularmente não gosto, eu sou esquisita do rolê, que eu não gosto de comer esse tipo de coisa, então pra mim já não foi difícil. Agora, uma carninha mal passada, eu gostava de comer, tá? Eu gosto de comer, na verdade. Mas agora não posso. São só esses 9 meses, esse momento que a gente precisa ter esse cuidado, né? E na parte das frutas, dos vegetais também, aquela limpeza que a gente tem que fazer bem, né? Inclusive nas frutas que estão com casca, laranja, como por exemplo, a gente tem que higienizar muito bem ela, como se fosse uma fruta que você fosse comer normal com casca. Porque quando você for descascar, você vai colocar o contato da faca ali junto com o bagaço que você vai comer, né? E eu tô tendo esses cuidados, inclusive lá em Punta Cana, na República Dominicana, eu fiquei com muito receio, porque lá a contaminação de alimentos, inclusive da água, é muito grande. Então, para escovar os dentes, eu até escovava com uma garrafinha, carregava a garrafinha para cima e para baixo, que eu só tomava água daquela garrafinha de plástico, que não faz muito bem para a saúde, mas pelo menos eu não ia adquirir ali alguma bactéria da água, né? Até para escovar o dente. E a comida, tudo tinha que ser bem passado. O que eu gostava de lá é que eles faziam um omelete de manhãzinha. Eu não conseguia comer muito bem os ovos, então eu colocava bastante queijo assim por cima para tentar derreter e conseguir comer melhor, porque me dava algum enjoo ali com os ovos. Mas era o que eu podia comer, né? No momento não tinha muitas opções que uma grávida, no meu caso, né? Porque eu vi outras grávidas de lá adicionando várias frutas, várias coisas, mas eu ficava com receio. Então, algumas frutas eu ainda adicionava, eu ficava de olho na mulher, quando a mulher estava cortando a fruta lá na hora, ficava de olho como ela cortava, e na hora quando ela colocava lá no buffet, eu ia correndo e ia pegar, porque pegar a fruta que já estava lá, eu ficava com aquele receio. Então lá eu fiquei meio neurótica, eu ainda sou meio neurótica, não é? Ainda tô com aquele pezinho atrás, mas lá, por ter toda essa situação, minha filha tava neurótica sim. Mas eu prefiro exagerar pra segurança do que ficar com a falta de segurança depois de ter algum BO, algum problema e ficar pensando, nossa, eu poderia ter feito melhor, né? Mas correu tudo bem, estamos aqui. Agora eu tenho certeza que você tá querendo saber como é que tá minha barriga agora, né? De 14 semanas. E aí, no segundo trimestre, estou no 4 mês. E aí ela tá um pouquinho grandinha assim. É meio estranho pra mim, eu ainda tô me acostumando com essa barriguinha. Mas tô com essa barriguinha aqui, ainda não mostra que é uma barriga de grávida realmente, né? Com aquela barriga pontuda de grávida, mas estamos aqui com esse inchadinho aqui, como se estivesse com aquele cocôzinho preso aqui. Mas segundo a minha obstetra, é justamente pela posição do útero, pela formação do útero que tá aqui. Então é isso. Barriguinha aqui de 14ª semana. Vamos fazer o chá revelação. Deixar a revelação no finalzinho desse mês, vamos saber se é menino ou menina. Ainda não compramos nada assim muito grande. Minha mãe que comprou um macaquinho para o baby, comprou um macaquinho branco. Eu também comprei um sapatinho branco, unissex, mas para poder tirar foto. Comprei também um ursinho esses dias, estava passando no mercado, tinha um ursinho lá bonitinho. E até agora é isso que eu tenho. Também não tô ansiosa para ficar comprando várias coisas. Quero esperar para saber se é menino ou menina. A gente também tem o quarto para arrumar aqui. Temos um quarto que precisa de reforma, precisamos aqui dar uns ajustes, arrumar tudo. Mas isso é um assunto futuro, né? Estamos vendo ainda. E se vamos começar com as obras em junho. Estamos tirando as coisas daquele quarto. Tinha ali 2 camas de solteiro que a gente colocou para vender. Então vai vir o pessoal já compraram, já vão tirar. Então estamos vendendo, estamos doando algumas coisas que estão ali naquele quarto para poder ele ficar livre, limpinho e começarmos as obras. Ai, mas eu tô muito feliz de ter contado isso pra vocês. E a gente vai ficar por aqui, mas depois a gente vai conversando melhor mais sobre esse assunto. Lá no Instagram também vou colocando novidades pra vocês. Assim, quando acontece na hora, eu falo já lá pra vocês lá no Instagram qualquer novidade, qualquer coisa que tem que acontecer diferente. E já que no YouTube eu posso ir fazendo esses vídeos também, além do meu vídeo toda quarta-feira aqui de informação, de conteúdo que a gente fala sobre saúde da mulher, a parte teórica, a parte de coisas práticas que a gente traz aqui. Quero trazer também aqui alguns relatos meus que eu acho que isso faz toda a diferença. Eu gosto de consumir esse conteúdo e acho que vocês também gostam de consumir. Se você tá aqui, provavelmente você é uma gravidinha ou uma pessoa que tá torcendo pela minha gravidez aqui também. E eu estou muito feliz de ter aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo.